Agora, assunto quente que está pegando fogo, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil voltou com força em 2026, impulsionada pelo avanço de propostas com o fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara dos Deputados. A proposta foi tema de discussões no programa Visão Crítica, aqui na Jovem Pan. Acompanhe mais detalhes na reportagem do Pedro Trito. A queda na popularidade e o avanço de adversários na última pesquisa Quest levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a acelerar uma agenda de medidas de forte apelo popular, como o fim da escala 6x1. O tema foi debatido no Visão Crítica da Jovem Pan. Para João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, o assunto é benéfico para o trabalhador. E, por isso, a organização se coloca a favor do projeto. Esse debate que está sendo colocado agora em Brasília, ele é bom para os trabalhadores, porque é um debate que já vem sendo formulado ao longo desses anos, tanto na apresentação dos acordos e convenções coletivas desses anos, como nas pautas que apresentamos ao governo via as marchas das centrais sindicais. Então, eu acho que esse debate no Congresso a gente tem que aprimorar como fazer isso, como modificar sem prejudicar a empresa e como modificar também atendendo aquilo que é dos trabalhadores. Tiro curto, mas a força sindical se posiciona a favor da proposta? A favor da redução de jornada de trabalho e discussão da escala 6x1. Representantes do setor produtivo consideram que a redução da jornada de trabalho implica no aumento de custos para o empregador, com prejuízos à competitividade das empresas e impactos sobre a geração de novas vagas. A advogada trabalhista e mestranda pela USP, Patrícia Anastácio, alegou que o tema precisa de um estudo mais abrangente. Ela demonstrou preocupação com os pequenos empresários, já que a proposta prevê a diminuição da carga horária de trabalho, sem a redução de salário. Ou seja, o funcionário ficaria mais caro para a empresa. Então, a gente olhando para o empresário, existe aí um lado do empresário em que não consegue atender essas normas, se ela for aprovada, porque tem a questão da não redução do salário. Então, isso é uma preocupação para os empresários, onde nós teremos uma redução da carga horária, mas não teremos aí a redução do salário. Então, a nossa preocupação seria com os pequenos empresários. Como é que a gente faz isso? Como que ele consegue manter as atividades? Eu vejo a redução com bons olhos. É claro que é necessário um estudo, tanto que o projeto de lei fala que a lei vai entrar em vigor a partir de 360 dias. Lá está dizendo, né? Então, se essa lei hoje for aprovada, as empresas terão 1 ano para se adaptarem da forma que precisa ser feito, porque a gente precisa olhar para essa carga horária, e quando a gente fala de negociação coletiva, nós temos uma crise de identidade com os sindicatos. Então, isso também a gente precisa analisar isso. Na avaliação de economistas, o debate no governo federal e no Congresso Nacional precisa ser acompanhado de discussões sobre ganhos de produtividade que, segundo eles, virão principalmente com o aumento da qualificação dos trabalhadores, inovação e investimentos em melhorias em infraestrutura e logística. André Rebelo, diretor executivo de projetos especiais da Fiesp, alertou que antes da mudança da jornada de trabalho, é preciso melhorar a condição do trabalhador. E a gente tem que lembrar que a gente tem outro contingente quase igual de trabalhadores que não tem carteira, que são trabalhadores informais ou conta própria. Né? O cara é um trabalhador fora de empresa, ele trabalha por conta. E ele também não tem controle de jornada, né? Quando a gente está falando em saúde do trabalhador, a gente precisa lembrar o seguinte: a gente está discutindo 4 horas a menos por semana e às vezes o trabalhador gasta 4, 5 por dia para ir e voltar ao trabalho, né? Isso também faz parte da situação de esgotamento do trabalhador. E que o governo, ao invés de cuidar dessas condições, ele está fazendo uma redução de jornada que quem vai bancar é a empresa. Agora, a empresa, muitas vezes, ela não tem condição de bancar essa redução. Por quê? Porque ela está competindo no mercado que
O estrangeiro, por exemplo, não tem essa redução. Um asiático não tem essa redução. Você pode rever essa e outras edições do programa Visão Crítica no aplicativo Panflix e no canal da Jovem Pan News no YouTube. É assunto esse que vai agitar o Congresso Nacional nessa semana e justamente por isso a gente vai falar sobre todas essas movimentações políticas com o Dr. Rogério Schmidt, ele que é cientista político do Espaço Democrático. Obrigado por participar com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Fato é, o trabalhador está cansado. Vou falar aqui por São Paulo, mas, por exemplo, eu vejo muita gente, isso antes da escala 6x1, mas falando que canseira, tô cansado. Fato é também que não dá para agradar todo mundo. Os empresários também têm a preocupação de manter, né, o empregado ali com todas as leis trabalhistas em dia. Eu quero saber como agradar todo mundo. É um grande desafio, pode estudar bastante o assunto, mas fato é, dá para agradar todo mundo? Boa noite. Boa noite. Eu acho que esse é o papel da política, né? Quer dizer, a gente não pode limitar esse debate a questões técnicas somente, ainda que envolva essa dimensão também, né? Mas é um processo extremamente político, né? Que está começando agora, acabou de ser deflagrado, né? Com a aprovação da PEC na CCJ da Câmara. Mas isso é só o início do processo, né? Semana que vem parece que vai começar a funcionar a comissão especial, e aí vão ser realizadas audiências públicas, né? Vão ser ouvidos diferentes segmentos aí interessados no tema. O projeto, como ele está hoje, ele pode ser mudado, não é? Então tem bastante espaço aí para aperfeiçoamento. Depois vai para o Senado Federal, que também pode alterar, aperfeiçoar o texto que virá da Câmara. Então, é até difícil a gente comentar assim, em termos de mérito, né? Porque, de fato, o que a gente tem até o momento é uma ideia geral, não é? Que parece ser uma ideia apoiada aí, não só pelo governo, né? Mas pelos presidentes também da Câmara e do Senado, e que tem também um forte apoio na opinião pública, né? Agora, os detalhes, ainda a gente vai ter ainda uma novela muito longa pela frente, né? E essa novela serve justamente para tentar ir buscar um ponto de equilíbrio entre os diferentes interesses envolvidos. Estava até conversando com o nosso editor-chefe, o Diego Castro, que me mostrou uma notícia, uma empresa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que já estava abrindo uma filial e pensando aí numa escala menor, 5x2. Vamos trazer a Jess Peixoto aqui para a nossa conversa. Jess, tem alguma pergunta aí sobre a escala? É um assunto, lógico, que interessa o trabalhador, interessa a todo mundo. Professor, muito obrigada pela presença hoje. A minha pergunta é sobre a configuração política desta modificação. Nós sabemos que houve uma resistência no momento inicial por parte do Centrão e também até mesmo do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, mas com o passar do tempo e a dificuldade, principalmente por conta da narrativa que se teve nas redes sociais de abre aspas aí, muito motivada pelo governo federal de Congresso inimigo do povo, houve uma readequação, o presidente da casa jogou o protagonismo agora para casa e não para a proposta do governo, em várias análises até esvaziando a proposta como do governo, mas nós sabemos que para o povo, tradicionalmente, se for aprovada, contará na conta do governo federal, e nós vemos um centrão e uma direita que anteriormente era contrária, se adequando a votações e falas mais positivas. Como o senhor avalia isso em termos políticos eleitorais? Esta pauta, ela será definida pelo que ideologicamente esses partidos e esses grupos têm se colocado, ou o senhor acha que o apelo eleitoral é o que definirá tudo? Porque se assim não for, o senhor vê possibilidade de passar a medida na escala 4x3, como são as duas propostas que foram validadas na CCJ? Muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado pela pergunta. É preciso esclarecer que são duas frentes paralelas, né? Quer dizer, tem a PEC, na verdade são duas PECs que vão ser unificadas, né? Que foi já aprovada na CCJ da Câmara, e tem o projeto de lei do governo que ainda está muito embrionário, né? Não foi nem designado relator, né? Então,
me parece que um dos cenários possíveis é, por exemplo, esse ano ser aprovada somente a PEC, que trata aí de questões mais gerais e que não entra nos detalhes, né? E o projeto do governo que regulamentaria, então, essa PEC talvez fique aí para depois da eleição ou para o próximo mandato presidencial, né? Agora, de fato, estamos em ano eleitoral, não é? E essa é uma agenda que conta aí com apoio, né? Como eu disse, amplamente majoritário na população, na opinião pública. Então, me parece que a estratégia aí do governo, né, é tentar utilizar essa proposta, né, seja a PEC ou seja o projeto de lei, tentar convencer os parlamentares de que pode dar voto, né, que pode favorecer a chance de reeleição dos parlamentares no Congresso, como aconteceu, por exemplo, com o projeto da isenção do imposto de renda, né, no ano passado, que também no início tinha uma resistência muito grande, né, da oposição dos partidos aí da direita bolsonarista, mas na hora que a proposta chegou no plenário, ninguém teve a coragem de votar contra, né, ou foram 1 ou 2 ou 3 casos isolados, né, exatamente por conta aí da expectativa de impacto nas eleições. Então, é algo que imagino eu que talvez possa acontecer novamente nessa questão aí da escala 6x1. Professor, o assunto é urgente, é importante, mas pegando carona no que a Jess Peixoto falou, nessa narrativa, né, de que dá combustível nesse ano de eleições, é a hora mesmo de votar essa PEC nesse momento de eleição, nesse ano de 2026, e a gente está falando também de um tema complexo, muito complexo, que exige muito estudo e preparo técnico. Como o senhor avalia isso? Veja, essa é uma avaliação essencialmente política, né? Esse cálculo aí de oportunidade política é feito pelos parlamentares, né? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o presidente Hugo Mota tem repetido que a intenção dele é concluir a votação da PEC, né? Não do projeto do governo, mas da PEC na Câmara até maio, né? Então a gente teria aí pouco mais de um mês para que ela seja discutida na comissão especial e depois votada no plenário, lembrando que como é uma PEC, são 2 votações, né? Então, com um quórum aí de 3/5 em cada uma. Então, pode ser que não dê tempo de votar dentro desse calendário, porque o quórum é elevado, né? E algumas regrinhas regimentais precisam ser cumpridas. Eu acho até que o governo está tentando aprovar via projeto de lei, porque o projeto de lei tem uma tramitação mais simplificada, né? É um quórum mais baixo, enfim, tem um prazo mais preciso para ser votado, com regime de urgência. Então, essas respostas, eu acho, nós começaremos a ter na semana que vem, né? Ou talvez até como a semana que vem também é uma semana que vai ter um feriado, né? Na sexta-feira, talvez acabe ficando mesmo esse debate aí fique ser completamente esclarecido somente no começo de maio, né? Feriado é um debate longo, por isso fiz essa pergunta, né, se realmente é uma discussão, né, se já dá tempo, como o próprio professor disse, talvez não dê tempo, mas a gente vai continuar acompanhando de perto. Para encerrar, ainda pegando carona sobre eleições, a Jess disse que a direita, ela tenta, né, acompanhar essa discussão, mas também já ouvi líderes da direita, porta-vozes e até comentaristas, como a gente viu na reportagem, dizendo, olha, nesse tom assim, olha, é bom, a proposta é boa, mas talvez esse não seja o melhor momento para reduzir a jornada de trabalho. A gente vê esse enviesamento na direita. Isso faz a direita perder votos para o presidente Lula, para a esquerda de maneira geral, na sua avaliação? Novamente, se todo mundo acabar votando a favor, não é? Me parece que o efeito na eleição, talvez na eleição presidencial, acabe sendo um efeito mais ou menos neutro, né? Porque ninguém poderá ser acusado de ter se oposto na hora da onça beber água, né? Então, vai depender muito de como a oposição ao governo Lula vai se comportar, não é? Se de fato eles vão sustentar esse discurso até o final e votar contra
a PEC ou tentar derrubar o quórum, né, para que ela não seja aprovada, aí talvez possa ser explorado politicamente na campanha eleitoral, né? Mas ainda, como eu disse, a gente por enquanto tem só cenários, né? A gente não pode ter certeza total do que vai acontecer. A gente falou ao vivo com o professor Rogério Schmidt, cientista político. Professor, muito obrigado pela entrevista. Esse tema está pegando fogo, a gente vai acompanhar e logo mais você volta aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí, até a próxima. Até a próxima.